Boa noite a todos. Vamos neste momento serenar os nossos pensamentos com tranquilidade, muita paz, para que nós possamos neste momento receber o nosso amigo, irmão Júlio Carvalho, que vai fazer a sua palestra. Senhor, toca-nos o entendimento e o coração para que possamos achar em Ti a paz, o equilíbrio, a alegria e que possamos compreender que o Teu poder é infinito, que transforma situações, que eleva as pessoas e que desperta felicidade. Que a Tua divina luz caia sobre todos, para que ninguém se sinta abandonado, e sustentados por Ti, Senhor, que possamos caminhar com passos firmes e pensamento, sabendo que tudo que podemos naquele que nos fortalece. Agradecemos as bênçãos que nos transformam e nos dá oportunidades de viver melhor. Que Tu nos abençoe e fortaleça hoje e sempre. Que todos que aqui vêm em busca de um conforto espiritual, em busca de uma luz, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre todos que aqui estão. E neste instante, nós daremos início, Senhor, e nós agradecemos por todos os dias de nossa vida. Daremos início neste instante a mais uma noite maravilhosa, um banquete espiritual. Que o Mestre Jesus possa derramar as Tuas bênçãos sobre o nosso irmão Júlio Carvalho, que vem nos abrilhantar nesta noite, trazendo a grande mensagem do Evangelho, o Evangelho na construção do ser. E nós convidamos a jovem Isabela para fazer a prece inicial. Oi, boa noite. Então, primeiramente, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui nessa noite maravilhosa, aprendendo nos passos de Jesus, aprendendo, e que todos possam levar um pouquinho dessa noite para sua casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal, porque Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Obrigada. E nesse instante nós convidamos o nosso irmão Júlio Carvalho para que possa fazer um pouquinho da sua palavra, trazendo muita luz, muito aprendizado para todos nós. Que Jesus nos abençoe e abençoe você, Júlio. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês na cidade. Das outras vezes que eu vim aqui, eu já até tinha dito que por aqui durante 2 semanas eu já morei. 2 semanas em 2001, quando vim para cá estudar no colégio agrícola, e fui um daqueles que não suportou e voltei para trás. Ainda bem que voltei, porque no dia que voltei foi o dia que eu comecei a frequentar a casa espírita.
em fevereiro de 2001, eu já tinha ido na casa, mas aí eu passei a ter frequência desde o ano 2000, e 2001 eu passei a ter a frequência fixa e trabalhar com a psicografia. Nós temos aqui hoje a proposta do tema, o Evangelho na construção do ser. E quando a gente fala o Evangelho na construção do ser, a gente pode imaginar como é capaz desse roteiro de luz que a gente tem há quase 2000 anos, que Jesus nos trouxe, como ele pode modificar e moldar nós, espíritos, porque ser é quando a gente fala de uma criatura que existe, independente de estar no corpo ou o espírito. Quando o Evangelho entra no coração das criaturas, de nós talvez ainda não conhecemos o que é ser evangelizado, às vezes nem um pouco do que imaginamos, porque muitas vezes a gente pensa que tem o Evangelho no coração e nos primeiros testes nós sabemos que não temos. Quando o Evangelho entra de verdade dentro de uma criatura, pelos estudos que nós estamos aí acostumados, com os grandes vultos da humanidade, com aqueles que realmente fizeram por onde em mostrarem que eram evangelizados, ele muda a criatura, ele molda ela, ele ajuda a construir um novo conceito, uma nova forma de viver, uma nova perspectiva de vida, e a partir daí tudo se torna compreensível dentro da lei de Deus. Ou seja, a criatura passa a compreender os desígnios do Senhor, aceitá-los e buscar entendimento, que é que um espírito evangelizado procura sempre. Ou é o que devemos ensinar na evangelização. Até chegar a esse momento, entretanto, é que nós devemos preocupar, porque para falar de evangelização da criatura, nós precisamos talvez passar por dias de estudo. É um assunto muito rico e muito cheio de ramificações para serem estudadas. Existem vários conceitos, existem várias formas as casas espíritas aplicam hoje em dia, na evangelização infantil, por exemplo, que tem o intuito de apresentar Jesus para a criança, E nós, espíritos imortais, nós deparamos com esse processo na dor. Mas existem pessoas que chegam através do amor. Pouquíssimas. Às vezes a gente pensa assim, não, mas nessa encarnação eu aproximei do Evangelho de Jesus por amor, eu não cheguei na casa espírita sofrendo. Nessa encarnação não, mas e na outra que passou? Como que você chegou a conhecer Jesus, a aceitá-lo, ou pelo menos a ter ele como mestre, pelo menos em cabeça? Como que chegou a esse momento? A gente, na maioria das vezes, seja nessa ou em outra encarnação, foi pela dor. Na maioria dos casos, a dor nos chama a atenção, nós em desespero procuramos então Jesus. Mas aí há ainda uma grande diferença entre descobrir esse mestre e aceitá-lo. Há uma grande diferença desse evangelho, mesmo depois de descoberto. Nós, por exemplo, que professamos o Espiritismo, a maioria que está aqui deve professar o Espiritismo, simpatizar e ter em casa sempre o culto do Evangelho no lar, mas talvez nós somos só conhecedores do livro em si, ou do conhecimento em si, sem praticá-lo. E por isso talvez nós, mesmo depois de encontrarmos Jesus, nós ainda não estamos satisfeitos, não estamos completos. Talvez esse seja o grande motivo. É muito preocupante atualmente o quanto as casas espíritas, quando a gente fala casa espírita, porque trabalha a fé raciocinada, o quanto as casas espíritas
tem empregado o inverso do que o Evangelho pede. O quanto os cristãos, em geral, têm vivenciado tudo que é diferente do que Jesus pediu, criando novos conceitos para si. Mas a gente nem raciocina às vezes na prece que a gente fez. A gente fez aqui o Pai Nosso hoje, na abertura. E quem que raciocinou? Quem fala essas palavras sempre com o raciocínio lógico do que está falando? Talvez a gente jogue palavras ao vento, né? Seja feita a vossa vontade. Mas se Deus age na vontade dele, nós ficamos revoltados. Perdoai, assim como nós perdoamos. Nós perdoamos? Ou seja, na própria prece que o Mestre nos ensina, que dá uma lição de moral, a própria prece, o Pai Nosso, que Jesus nos ensina para falar com Deus, tem uma fórmula para falar com Deus, que os homens precisavam dessa fórmula. Ele, numa prece, em poucas palavras, com a sua grande inteligência, com a sua inteligência sublime de espírito trabalhado, ele ensina, simplesmente numa prece, como é que deveríamos viver. E traz, no Evangelho, todo o caminho para uma vida feliz, essa mesma vida feliz que a gente quer ter de outra forma, que a gente quer obter através da conquista do carro do ano, ou do emprego melhor da cidade. Eu quero ter a melhor casa possível. O que é a moda para a gente? Senão algo ditado que a gente está se adaptando porque vai ser bonito aos olhos das pessoas, vai ser diferente para as pessoas. O quão estamos preocupados em mudar aqui dentro? Então o tema de hoje, o Evangelho da Construção do Ser, eu tento trazer aqui a preocupação de pegar esse Evangelho que a gente depara todos os dias, essa oportunidade única e bendita, e transformar em realmente uma prática, começar por mim mesmo. Nós, como eu disse, que ainda procura a felicidade naquilo que um dia acabará. Espíritos ainda envolvidos com um teor altíssimo de orgulho e egoísmo, vaidade, querendo se apresentar melhor, querendo se aparecer melhor, querendo ser o melhor, e ao mesmo tempo esquecendo que se seguimos Jesus, Ele não pede para sermos melhores uns do que os outros, mas melhores uns para os outros. Nós estamos invertendo os nossos valores, nós estamos confundindo o que realmente o Evangelho nos traz. E vamos começar lá nas recomendações de Jesus, né? A principal dela e a fundamental: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Um amor sublime, um amor que deveria ser desenvolvido todos os dias. Mas nós não aceitamos. Por exemplo, aqueles que nós temos mais facilidade para amar, aqueles que nós mais facilidade não, aqueles que temos mais necessidade, na verdade, de amar, que são nossos familiares. Quem aqui não tem problema em família? Levanta a mão. Não tem? Ninguém aqui? Quem tem problema, levanta a mão. Com família. Está vendo? É a mãe, é o pai, é o filho. Mas a gente tem que lembrar que Emmanuel fala lá no livro Emmanuel, próprio nome, que ele fala o seguinte, que nós devemos sempre lembrar do âmbito familiar. Âmbito familiar, o ambiente, âmbito vem de ambiente, o ambiente familiar. Ou seja, nossas provações não estão só dentro de casa, estão no âmbito familiar, está no trabalho, está em tudo que você convive ali no dia a dia. E aí a pessoa fala assim: ah não, mas eu preferia ter nascido em outra família. Eu dou muito mais certo com meu amigo do que com meu pai, do que com meu irmão. Mas é claro, com ele você não tem que conviver todos os dias, você não tem provas do passado, não tem resgate. E é mais fácil mesmo conviver com quem que você não tem dívida. É muito mais fácil.
você conviver com uma pessoa que convive com você às vezes meia hora, 1 hora por dia, ou nem isso, talvez isso por semana. Nossa, mas realmente importante é meu amigo. Eu prefiro meu amigo do que meu pai. Eu prefiro relacionar com aquela família de amigos meus, como eu queria ter nascido lá, do que ter nascido aqui em casa. Mas cada um merece aquilo que tem. Cada um está dentro do ambiente que necessita. Nessa experiência de cartas psicografadas, o que a gente mais vê? O que eu mais vejo? Remorso. Remorso. Não há outra palavra maior entre a necessidade da busca de psicografia do que remorso. Na maioria dos casos, não são todos os casos. Há casos de boas relações, que realmente é saudade, é a vontade de estar, de ver, de tocar, e que é saciada às vezes por uma carta psicografada na prova da imortalidade. Mas na maioria dos casos, remorso. A pessoa quer um atestado de que a vida realmente continua e que não existe mais mágoa. E a maioria da depressão pós 40 anos, nessa época, são de pessoas que não viveram bem na adolescência. E o que a gente escuta mais dos mais velhos? Dá valor ao seu pai, sua mãe. Uma conversa careta para jovem, né? Dá valor ao seu pai, sua mãe, que quando você perder, você vai ver. Aproveita a oportunidade, trabalha enquanto é tempo. Quando a gente pega os livros do Chico, principalmente onde se fala do Humberto de Campos, o irmão X, a gente vê o tempo todo ele falando em trabalho. O tempo todo. Todas as histórias, todas as crônicas que ele elaborou, ele remete a criatura à reflexão para o trabalho. E aí, a gente pensa assim, mas que exagero. Que exagero é esse, meu Deus do céu? Os espíritos só falam em trabalho. Poucos dias atrás, uma pessoa falou para mim assim, que nós espíritas somos viciados em dor e trabalho. Se você acha que tem que trabalhar demais e acha que sofrer é normal. E aí, a gente recorre ao Haroldo, que fala assim que nós não somos amantes da dor, nós somos aqueles que tentam acordar antes da dor nos acordar. Essa é a tarefa da evangelização. Explicar o motivo da dor e falar para a criatura assim, para de sofrer, desperta. É o mesmo que o Cristo dizer para a gente, levanta-te e anda, para de viver essa vida ruim. Por que se insiste ainda em viver dessa forma? Por que não ouve o meu evangelho? Por que não ouve as palavras de vida eterna e começa a modificar? Por que o Evangelho ainda não construiu na gente uma criatura que está satisfeita com a condição que nós vivemos? Por que ainda a gente reclama de um prato de comida, sendo que milhares, centenas de milhares não a possuem? Por que nós ainda, mesmo falando que seguimos o Cristo, nos preocupamos com a vestimenta? Qual roupa que eu vou? E olha só, a gente não consegue às vezes decidir qual roupa vestir. Digo mais, decidir sobre a vida. E aí Jesus diz, vinde a mim, ou seja, nós sofremos, mas a gente não vai até Ele. A gente não o procura. E aí a gente, com um problema nosso, a gente vai na casa espírita. E aí, sempre os doutrinadores dizem, né? Os orientadores das casas espíritas dizem, olha, eu vou te passar o Evangelho e o Livro dos Espíritos, mas o Evangelho é fundamental para indicações de problemas morais, de problemas familiares. E aí indica o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente leva isso aqui,
A gente dorme com ele às vezes. Eu conheço pessoas que dormem com o Evangelho debaixo do travesseiro. Abençoar meu sono. Muito místico ainda. E lê o Evangelho, sempre está lendo. Abre aqui a infelicidade real. Abre outro dia, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Mas cada dia que abre aqui e fala assim: nossa, isso aqui é para o meu cunhado. No outro dia abre: meu Deus, a leitura de hoje é para minha mãe. No outro dia abre de novo e está lá o egoísmo. É a cara do meu patrão. Eu tinha que ler isso aqui. E nunca para a gente. Conhecemos apenas livro, textos, letras. Não filtramos. Por que não começar a estudar nós mesmos junto com o Evangelho? Um conjunto de estudo. Júlio e Evangelho. O que é preciso entender para o pobre de espírito. E aí eu vou ler e refletir nas minhas atitudes. Mesmo que às vezes o pensamento comece a captar lá, meu irmão precisava... Não, eu preciso disso. Eu preciso entender isso aqui. E eu começo a fazer uma análise minha. Como que eu vivi hoje? O que eu fiz? O que eu estou fazendo da existência minha? Nós temos colecionado inúmeras facilidades e estamos cada dia mais sozinhos. Ficou mais fácil falar uns com os outros. Temos aí o WhatsApp, né? Que é uma facilidade de comunicação e que simplesmente tem virado um modo de diversão. Olha só como é que a gente reinventa as coisas. Inclusive, existem páginas que dizem assim: vídeos engraçados para o WhatsApp, vídeos para o WhatsApp, imagens para o WhatsApp. Nós estamos divertindo sempre com a desgraça alheia. Semana passada, o Brasil ficou chocado com a morte de um ator global. O rapaz havia desencarnado, encontrado às 6 horas da tarde, e assim que seu corpo foi encontrado, já vazaram fotos do corpo em todas as redes sociais. Estamos fixados na tragédia. Há pouco tempo atrás, uma moça cometeu um delito e foi flagrada pelo marido com um amante. Fizeram um vídeo, ela virou assunto nacional. Um país que vivia em plena crise colocou em primeiro tópico de assunto do dia a traição de uma mulher que foi flagrada. Nós pegamos o que não é engraçado e tornamos engraçado para a gente rir. Vivemos um teatro, na verdade. Nós interpretando outro personagem, vazio por dentro, cheio de problema para resolver e fingindo que não existe problema nenhum. Eu prefiro rir. Eu prefiro me entregar aos vícios. Eu prefiro fingir que não é comigo. Enquanto isso, a mãe está em casa com depressão porque não tem ninguém para conversar. O filho está tendo um comportamento desregrado lá fora porque nós não temos tempo para educá-lo. Não estamos prestando atenção. Mas quando o problema aperta, a gente procura a solução. E aí é Jesus para lá, Jesus para cá. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Nossa, eu leio o Evangelho todo dia. Eu vou lá na Casa Espírita Amor e Luz, tomo um passe. E agora eu estou com um problema grande aqui em casa. O que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho feito de errado? E isso é, como eu disse, apenas conhecer um livro, conhecer uma casa,
é apenas ouvir palestras, é apenas estudar conteúdos de valores morais, de valores evangélicos, tão somente um contato superficial. Mas como passa a ser, então, essa construção do Evangelho na gente? Como que eu vou construir algo novo dentro de mim? Como que eu consigo construir uma nova sociedade com o Evangelho? Como que eu consigo manter a família nas bases do Evangelho? Preparando, estudando, conhecendo, procurando se conhecer. O mesmo Haroldo que eu disse, citando novamente, roubando a frase, uma citação dele, ele diz o seguinte: ninguém suicida por não conhecer o Renascimento, a obra renascentista da Itália. Ninguém suicida porque não sabe fazer uma equação. Alguém que suicidou foi porque sentiu um vazio. Ninguém entra em depressão tão somente porque não conhece o trabalho de Isaac Newton ou do Albert Einstein. Nós não preparamos os nossos filhos e nem nos preparamos para o pior na existência. Nós achamos que nós vamos viver nesse corpo físico e vamos desencarnar bem velhos, a maioria. Alguns não querem, né? Mas pensa assim: não, mas eu quero. A maioria pensa assim: eu quero desencarnar bem velho, né? E se falar assim: você já pensou que você pode perder seu filho? Deus me livre, nem pensar nisso. Um sinal de apego exagerado. Você já pensou que você pode dar um câncer? Não, Deus me perdoe, não pode ser pessimista. Você já pensou que você pode passar por um problema amanhã? Que amanhã você não pode estar aqui mais, já está no outro lado da existência? Não, eu não quero pensar em coisa ruim. Não devemos realmente pensar, mas devemos nos preparar. Cadê a fé? Cadê o seja feita a vossa vontade? Cadê o que estudamos, o que estamos aprendendo? Porque de repente passamos 30 anos estudando, aprendendo, rezando, e de repente algo nos acontece e a gente é o mesmo de 30 anos atrás, ou até pior. Sabe nosso lar decorado, salteado, sabe as questões dos livros dos Espíritos, mas não sabe onde está, em que lugar está e como está. Não há construção por dentro, não há uma edificação segura, como a casa sobre a rocha. E é por isso que nós precisamos urgentemente preocupar com essa questão. O que nós estamos construindo aqui dentro? Porque construir aqui fora não vai nos adiantar. Nem mesmo se eu fundar um hospital que atende 5.000 pessoas por dia, mas eu não ter construído nada aqui dentro, nada me valerá. Ao mesmo tempo em que eu posso ajudar a um único andarilho por semana com muito amor, que valerá mais que eu tiver atendido 1.000 pessoas. Valerá muito mais eu escutar uma pessoa dentro de casa com problema e tentar não brigar, tentar fazer um acordo de paz, tentar melhorar a situação lá dentro, do que eu atender dezenas de pessoas na casa espírita. Porque o trabalho tem que ser de dentro para fora. Ele é do Júlio para fora, ele é do Gabriel para fora, de dentro para fora. Tem que atingir aqui primeiro, senão não faz sentido. Nós vivemos numa época de selfies, de se apresentar a si mesmo em fotos. E aí é interessante, porque a gente ganha muita doação no Instituto, aí os doadores falam assim... Alguns eu fingi, hoje em dia eu quase não entro em contato com alguns doadores, mas eu tento eu finjo que não está acontecendo. A pessoa fala assim: olha,
eu vou doar, eu consigo te doar 500 fraldas, mas eu quero que você tire uma foto e marca que eu fui doer lá no Facebook. Eu quero ir lá no trabalho, mas eu quero tirar uma foto e depois eu quero fazer um pôster e posso pular no instituto? Já tive essa proposta. Ou já vemos pessoas que nos acompanham às vezes. Eu falei para um grupo de pais que tinha perdido os filhos, e eles vieram um dia e foram com a gente para um trabalho de caridade. E chegou num lugar lá, a coisa era feia. E eles moravam na zona sul de São Paulo, de uma cidade de São Paulo. E quando chegou lá, que eles viram aqui, eles falaram assim: Júlio do céu, aqui é muito perigoso. Daqui a pouco aparece um traficante de um lado e do outro, começa o tiroteio e nós vamos tudo para o saco. Não vai não, a gente vem aqui toda semana. Nossa, Deus me perdoe, eu prefiro te doar as coisas do que vir aqui. Olha como é que as crianças estão sujas. Olha só essa situação dessa rua. Aí eu comecei a falar, falei assim: está vendo como é que é a situação? Longe da sua realidade. E aí, a pessoa no contato do trabalho de caridade, por isso que a Casa Espírita sempre recomenda, ela começa a refletir na sua vida, ou pelo menos o intuito é esse. Vai fazer campanha do quilo. Aí quando você chega lá, bate na porta, a pessoa abre a porta: eu vou fazer campanha do quilo. De onde? Que é isso? Que arrecada 1 quilo de alimento. De onde que é? Da Casa Espírita. Espírita é coisa do demônio. Bate a porta na sua cara, e você fala assim: Deus te abençoe. Aí você está melhorando. Aí você está a caminho de melhorar. Quando a agressão te encontra e você entende que aquilo é ignorância, olha só, aí a coisa começa a melhorar. Está começando um tijolinho aqui dentro, né? E aí quando você vai nesse trabalho, você vê as pessoas necessitadas, você pensa assim: meu Deus, olha só, aquele ali não tem uma perna. E eu estava reclamando com meu pai que eu queria um tênis da Nike e ele nem pode usar um dos mais simples. Nossa, aquela ali está com a casa toda caindo em cima dela e eu estou brigando com meu marido porque ele não reboca lá em casa, não termina o serviço, não terminou a reforma ou não quer reformar. E aí a pessoa vai relacionando a situação com a vida dela, mas isso é uma proposta, nem sempre é atingida, é alcançada. O mais necessitado num trabalho de caridade, o mais auxiliado, seremos nós, quando nós abrimos a cabeça para isso. Eu sempre falo: não recebeu uma carta psicografada, fica feliz com a mãe que recebeu, com o irmão que recebeu, seja quem recebeu, e pensa assim: nossa, olha lá, a vida continua. E não assim: olha lá, olha para você ver, o outro lá recebeu, olha lá, recebeu de novo. Olha lá, recebeu por causa disso. Olha só, recebeu a carta. Olha só, a carta trouxe consolo, mudou a vida deles. É sinal que a vida continua e eu vou me espelhar nisso. E a gente vai livrando do eu. Você vai chegando em casa, aí você vai vendo a pessoa de mau humor, você pensa: não, está numa fase difícil. Nós espíritos temos mania de culpar, né? Culpar os espíritos, né? Chega em casa, a mulher está brava, está com encosto. Tem algum espírito ruim com a minha namorada, porque ela está na cara ruim nos últimos dias. Meu Deus do céu, deve ser um espírito terrível que está com ela. E às vezes fui eu que provoquei isso. O espírito está assim, o espírito está com ela mesmo, namorado dela. É esse o espírito obsessor dela. E às vezes a gente pensa que a vida do outro é muito fácil, que ele tem que nos receber com um sorriso, que a gente não pode ser agredido, que tudo tem que ser muito bom para a gente, que a gente tem que chegar e pegar pronto. E não é assim. Não é desse jeito, não é dessa maneira. E aí nós vamos, então, entendendo aos poucos, a partir do momento que a gente esforçar por praticar essas leis,
esses conteúdos divinos que estão aqui no Evangelho, a gente vai começar a conhecer esse mestre, esse amor tão supremo. E aí a gente vai entendendo por que ele morreu numa cruz, carregou uma cruz e morreu na cruz, nos indicando o caminho da vida, de dor e de sofrimento. E aí a gente vai entender nesse mestre, quando ele fala, vinde a mim, a gente ia até ele, mas não é procurando ele nos templos, não, é refletindo na outra citação que ele disse, que a gente o encontraria no necessitado, naquele que precisa de uma visita, naquele que precisa de alimento, naquele que precisa de carinho, de atenção. E aí a gente vai entendendo por etapas que também ele tinha razão quando falava do perdão. Olha só, eu consegui perdoar e me libertei. Nem aquelas dores de cabeça, de enxaqueca que eu mais sinto. E aí a gente vai entendendo por que ele pede para a gente ser dócil e afável. Porque não compensa ser colérico. O maior prejudicado somos nós. Não compensa comprar essa briga, com esse ódio, com esse sentimento de vingança, de justiça, como se nós fôssemos os grandes juízes que poderia decretar o que é, o que não é. E aí a gente vai ter fundamento para entender por que a gente, por exemplo, não pode julgar os criminosos. Principalmente depois que nós entendermos que a educação, que é um conjunto de hábitos adquiridos, segundo Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, ela não é igual para todos. E há quem educa batendo e quem vai ser educado para bater. Há quem eduque falando impropérios e a criança vai ser um adulto extremamente agressivo. Talvez hoje julgamos alguém que cometeu um crime de estupro, por exemplo, e fazemos chacotas e jogamos pragas e achamos que tem que realmente morrer e tem que ser assim. Tem que ser da pior maneira castigado. E esquecemos que nós precisamos reeducar aquele espírito, porque se matar ele, o espírito vai se libertar e ainda não foi reeducado. E aí, pensar que aquela criança foi abusada lá atrás e que só conviveu com abuso e a única coisa que ela sabia era abusar. Por isso, o mundo nos conclama para reflexões, para atitudes reais, de conscientização, de evangelização. Mas não é eu chegar aqui e falar assim, gente, a partir de amanhã vocês não podem errar, vocês não têm mais que cometer erros. Não, é eu chegando aqui e tentando esforçar o máximo, para que eu seja melhor pessoa, e não melhor do que o outro. Aí que a gente entra na construção do ser aí. O Evangelho, a importância do Evangelho na construção do ser. Porque quando se evangeliza, se compreende o amor, vê a necessidade de amar, e quando se ama, mudança é feita para a multidão. A mudança, então, é feita para multidões. E não pensemos que a partir desse Evangelho nos construir, nos elevar, nos motivar à luta com Jesus, a luta pela reforma íntima, nós deixaremos de ter problema, não. Nós seremos privilegiados do Cristo. Quem aqui já leu Renúncia, psicografado por Chico Xavier?
a história de Alcione, né? Eles falam Alcione, outros falam Alcione. Na pronúncia espanhola é Alcione. Quem pegasse aquela mulher e falasse assim: olha, Gabriel, vou te contar a história de uma mulher, ela reencarnou assim, 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 assim. O Gabriel ia pensar assim, sem conhecer o livro, né, a introdução do livro, ia pensar assim: meu Deus do céu, essa mulher daqui fez muito pecado no passado, né, para sofrer desse jeito, porque ela veio para ajudar um grupo familiar, né, e só sofreu. Eles a fizeram sofrer o tempo todo. Ela tentava passar uma oportunidade e não conseguia. Eu não vou contar o final do livro, senão vocês vão me bater, né? Mas eu recomendo Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Tem lá na feira do livro, fazendo merchandising. E aí, a criatura que sofreu horrores, mas que veio da constelação de Sírios, só habitavam espíritos muito elevados. Ela se fez mulher, ela voltou à terra, se rebaixou para ajudar aqueles que ela amava, e mesmo assim não foi compreendida, assim como Jesus, e assim como outros tantos vultos. E é aí que a edificação se conclui, é se deparar com a dor, o teste de fé, é que a gente está colocando o telhado na nossa construção, às vezes, que a gente está começando a ficar mais firme no Evangelho. É o que foi para Madre Teresa de Calcutá, que era perseguida pela própria igreja, pelo um jornalista fanático. Mesmo assim, ela continuava trabalhando. É o caso de Chico Xavier. Quem vê aquele homem tão belo, né? Porque ele tem uma beleza incrível. Ele falava que era feio, mas eu nunca vi o Chico feio, nunca consegui. Aquele homem belo, porque a beleza dele estava dentro, né? Era como uma lâmpada, né? Você vê que tem luz, você não percebe qual que é a estrutura dela, você vê que ela sai luz. Aquele homem tão amável, envolvido num clima em que as pessoas que se aproximavam dele caíam no choro. Aquele homem que cada palavra que dizia emocionava multidões e virava frase para a vida toda, como: não podemos voltar e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Foi atacado durante toda a vida, inclusive pelo movimento espírita. Ele ganhou prestígio nacional depois do Pinga Fogo, na década de 70, no início da década de 70. E só a partir daí é que ele foi nacionalmente conhecido e respeitado. Ele começou a tarefa dele em 1927, entretanto. Então ele passou mais de 40 anos desconhecido, perseguido, sendo taxado de louco, abandonado pelos companheiros mais próximos. E a partir da década de 70, conhecido nacionalmente. Por causa do Pinga Fogo, por causa do seu trabalho e das cartas polêmicas, Chico conquista o Brasil. Conquista pessoas de diversas religiões, até muçulmanos, pelo amor que ele tinha. Irmã Dulce, que lá pedindo, né? Pedindo a esmola para os meus pobres, porque ela fazia assim: dá um dinheirinho para os meus pobres, né? Se a gente vê isso na rua, a gente pensa assim: mulher louca. A gente pensa tudo no mal, né? Algum aproveitador pedindo dinheiro, alguém do mal. E ela: um dinheirinho para meus pobres, um dinheirinho para meus pobres. Até que um dia ela pediu ao Senhor, o Senhor cuspiu na mão dela. Ele escarrou, cuspiu na mão dela. Veja bem, se fosse a gente, o que faria? Ia na cara, não ia? A reação é: que humilhação. Ou então a gente falaria assim: eu não mexo com isso mais não. Sabe o que ela fez? Ela limpou a mão, falou assim: isso aqui é para mim, agora um dinheirinho para meus pobres. Ela precisava, né? Porque os pobres estavam lá passando fome, passando necessidade. Assim como, por exemplo,
A dona Aparecida, lá do Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba, que eu tive o prazer de conhecê-la, desencarnou em 2009. O dia que o Chico Xavier desencarnou, em 2002, ela estava abaladíssima. Ela nem parecia espírita. Abalada, tem um jornalista entrevistaram ela, era muito abalada. E aí, a mulher, ela levou os enfermos que tinham sido expulsos do hospital, ou retirados do hospital, porque não tinham condição de mantê-los ali. Uma mulher, na década de 50, 60, negra, mulher naquela época, negra, pegou os seus doentes e foi para casa, e trocou os doentes pelo marido e o filho. Cuidou deles, construiu um hospital com esmolas. Essa entendia o verdadeiro sentido de amar. Essa preocupou em construir dentro dela. O amor era fundamental para ela. Mas esses grandes vultos que fizeram grandes feitos para o Brasil, para a humanidade, eles são apenas uma referência para a gente lembrar que nem para eles que foram e são ainda tão queridos, foi nada fácil. Mas se a gente conseguir perdoar aqueles dentro do nosso próprio lar e esforçar para se dar bem com as situações do cotidiano que nós mesmos compramos e resolver a situação amando, perdoando, compreendendo, sendo dócil, sendo afável e seguindo todas as recomendações que aqui estão, se errar, levanta de novo e esforça mais, nós estaremos fazendo grandes feitos. Sairemos dessa encarnação muito melhores do que chegamos. Vamos parar de preocupar o que a gente vai encontrar do outro lado da vida. Aí eu vou fazer o bem, para quando desencarnar eu vou encontrar nosso lar. Eu estava lá no nosso lar semana passada, né? Fica sobre o Rio de Janeiro. Aí os cariocas falam para mim assim, eles conversam engraçado, né? Eles puxam muito. Eles falavam assim: que isso, meu irmão? Nós estamos aqui, nós somos os futuros habitantes do nosso lar. Até teve uma senhora que falou assim: você é o futuro habitante do umbral do Rio de Janeiro. Mas nosso lar é apenas uma das cidades, uma colônia citada, descrita num livro. Existem milhares delas. E a gente pensa assim: nossa, quando eu desencarnar eu quero descansar. Nossa, mas eu não quero ver, não quero saber de trabalho. Eu não quero ir para o umbral. E aí me conta uma coisa: qual que é o trabalho que eles fazem lá em cima? Em nosso lar, por exemplo, em seus trabalhos, depois que eles se tornam úteis, quem que eles têm que ajudar? Alguém pode responder? Os necessitados, não é? E onde estão os necessitados? Então, de uma maneira ou outra a gente vai para o umbral. Mas qual que é a melhor maneira de ir para o umbral? Trabalhando ou sofrendo? Mas a gente não tem vivido no umbral, será? Está aqui dentro da gente, aqui dentro da cabeça? Só pensa em coisa ruim? Não? Vai sair de carro, nossa senhora, eu vou acidentar. Nossa, é um perigo acidente. Vai fazer uma coisa? Não vai dar certo. Eu vou fazer o concurso aqui, o vestibular, mas eu sei que eu não vou passar. Pensamentos negativos. Eu vou deitar, mas eu sei que eu não vou conseguir dormir. Eu vou fazer isso, mas eu sei que não vou conseguir resultados. Olha, eu vou tentar perdoar, mas não adianta, que é absurdo. Nós já vivemos isso dentro da gente, por falta dessa construção, essa edificação que o Evangelho é capaz de nos tornar, de fazer dentro da gente, com o nosso próprio esforço. Nós somos os obreiros de nós mesmos. Olha só, durante toda a reflexão, falando de problemas que nós vivenciamos, seja com os familiares, seja dentro da gente, seja o nosso pessimismo, seja a nossa forma de agredir o próximo.
Porque o lugar mais importante que a gente tem que depositar esperança é aqui dentro. É dentro da gente, nessa sintonia, ou na possível sintonia com Deus. Por que não insistir? Por que não lutar para modificações? Por que não começar a construir agora dentro da gente? Por quê? Porque amanhã será mais seguro? Não. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais para a gente estar junto com aquela pessoa que a gente ama e não teve coragem de falar que ama. Pode ser duro demais para a gente insistir nesse orgulho e não querer perdoar e de não pedir perdão. Que custa ser um pouco mais humilde e aproximar. Anular o mal. Que custa a gente terminar um ciclo do mal na gente mesmo, porque a gente tem esse poder. Quando alguém vier falar mal de alguém, a gente fala assim: não, mas ele é uma pessoa boa. Ele pode ter falhado nisso, mas ele tem várias outras vantagens. Por quê não podemos fazer isso? Por que não podemos sair lá fora e ver que uma pessoa cometeu um erro, mas que foi um momento de total desespero que ela estava? Lembra-se uma história muito interessante de uma senhora que vivia na cidade dela muito pequena, tipo um bambuí, tipo Pratinha. E todo mundo que era preso, ela ia para lá fazer protesto. Ela era a justiceira, segundo ela. E aí, prenderam o ladrão que roubava as galinhas de todo mundo aqui da cidade. Ela ia lá para a porta da delegacia: ladrão, ladrão. Fizeram isso, um grupo de jovens fizeram isso, estão presos. Ia lá, aplaudia e gritava, e ofendia, e falava impropérios. Até que numa noite, o filho dela, depois de beber demais e ter uma briga com a namorada, pega um revólver e comete o homicídio. No outro dia, ela estava na delegacia, na porta, pedindo para a multidão que gritava assassino, que ela mesma ensinou, pedindo para eles: não façam isso, é meu filho. Para uma mãe dessa, uma história dessa, com certeza ela teve todas as chances depois de se reaver, de ver que não podemos julgar. Ela precisou sentir na pele. Nós podemos evitar muitos males ainda se a gente começar a modificar agora. Nós podemos evitar um monte de desastres se a gente fechar um pouco mais a boca, falar um pouco menos. Vocês não têm noção de quantas noites melhores a gente pode dormir sem ver esses jornais, que se a televisão cair e quebrar, sai sangue. O quanto a gente vai adoecer menos se encolerizando menos. O quanto vamos conseguir vencer, o quanto vamos conseguir obter luz, obter paz, a partir do momento que a gente parar de guerrear, que a gente parar de comprar brigas. Então a opção está em nós. A opção de fazer o mundo melhor é nossa. Ou a opção de fazer o mundo mais trágico também é nossa. Qual escolha? Construir
ou destruir? Qual que é a melhor opção? Viver acomodado ou despertar agora antes que a dor nos sacuda ainda mais, nos faça ter um terremoto íntimo, abalando tudo, a estrutura que a gente acha que construiu, mas não tem estrutura senão de orgulho e egoísmo. É o tempo em que nós necessitados estamos de amor. O mundo está em crise financeira, está em crise, está em tantas crises, mas a pior crise é a falta de amor. Para encerrar, eu vou ler o que eu acho que resume todo o conteúdo da proposta do Espiritismo e desse chamado que nós devemos escutar para um mundo melhor, começando aqui dentro, nessa construção do bem em nós, nessa construção do homem novo na gente, através do Evangelho, que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito de Verdade, em que ele diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre a superfície da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que um hino sagrado se estenda e vibre de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Só para concluir, aqui fala que é o tempo em que a verdade chegou, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E o que nós estamos? Nós estamos confusos. Então, nós somos os orgulhosos dessa situação. E basta esforçar para começar a construir o Evangelho. Isso que a gente está vendo aí todos os dias. A oportunidade que nos chegou para filtrar aqui dentro dos nossos corações, que aí nós poderemos no futuro sermos os justos glorificados. Muita paz a todos e até amanhã. Nós estaremos aqui amanhã com a psicografia. Eu estava brincando com o pessoal que eu vou passar aqui 6 vezes nas estradas. Fui para Arcos, voltei de Arcos, vim aqui, vou voltar, porque amanhã a gente tem trabalho. E amanhã eu estou aqui novamente com a psicografia às 8 horas da noite, não é isso? Às 8 horas na psicografia. Lembrando que o telefone, como dizia Chico Xavier, só toca de lá para cá. A gente trouxe o material de apoio ao Instituto, Amanhã a gente vai falar melhor do Instituto, mas o material, os docinhos de luz que não engordam, e as camisetas, os livros, estão todos lá no fundo, sendo comercializados, e o valor todo destinado ao trabalho que atualmente atende mais de 600 pessoas por semana. Nós temos médicos atendendo, temos a medicação, temos a questão de nutrir as crianças, de trabalhar com as crianças. E a gente convida vocês para estarem lá visitar. Amanhã a gente fala melhor do Instituto. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.